Eu não quero te apavorar, mas a produção de arroz vai cair como nunca caiu nos últimos 25 anos. E isso certamente vai trazer aumento de preço e escassez de produto. Isso tudo por falta de incentivo ao agronegócio, que é uma ferramenta de dominação dos socialistas. Vamos falar também de MST e tudo o que está acontecendo no Brasil. Vamos falar de um deputado que é petista que reclamou de uma invasão. E olha, invasão por indígenas. E vamos ver o que nos aguarda nesse mundo de meu Deus. Antes, no entanto, vou pedir a você, logo no início do vídeo, para você sentar o dedo no like, compartilhar nas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap Zap. Se é novo por aqui, já sabe o que fazer. Ative o sininho, se inscreva no canal ou ao contrário. E fique conosco, porque as notícias não são boas e você precisa se orientar. Vamos colocar aqui na tela sobre a produção de arroz, que eu estou pensando aqui da Revista Oeste, mas saiu em vários outros veículos, tá? Produção de arroz deve cair ao menor nível em 25 anos. A safra deve ficar abaixo de 10 milhões de toneladas. Já já eu vou traçar um parâmetro comparativo aqui para vocês, tá? A informação foi na Conab, que estimou que no fim da safra de 2023, a produção de arroz no Brasil deve ficar abaixo de 10 milhões de toneladas. Trata-se do menor índice nos últimos 25 anos. Já a produção de feijão deve se manter aí em patamares parecidos com os das últimas 3 décadas. Segundo especialistas, a falta de incentivos ao plantio de arroz e feijão pode trazer riscos para a segurança alimentar e aumentar o preço desses produtos. Bom, vocês, paralelamente, né, a esse problema que nós vamos ter aí do arroz, o maior produtor de carne de frango do país está alertando a criadores para cuidados com a gripe aviária. O governo do Paraná procura evitar que a doença chegue às granjas do estado. Muito se tem falado a respeito dessa gripe aviária, muitas criações, né, de frango nos Estados Unidos foram abatidas, solenemente abatidas, os ovos desapareceram, ninguém sabe para onde que foram os ovos, e aí um aumento de preço e uma escassez de produto. Essa coisa está chegando aqui no Brasil. Então, prepare-se, porque o negócio vai piar. Paralelamente à deficiência da produção de arroz, junto com a gripe aviária e junto com a picanha, né? A picanha que não vem nunca, está custando R$ 219 o quilo em alguns locais. Nós temos o MST. E para falar do MST, eu preciso comentar com vocês alguns aspectos. Por exemplo, olha, teve um deputado petista que criticou a invasão à fazenda de dirigente do partido. Eu acho que ele só criticou a invasão da fazenda porque ela é de propriedade do dirigente do PT, tá? O parlamentar de Mato Grosso do Sul sugeriu ainda a demissão do servidor número 2 do Ministério dos Povos Indígenas. Vamos entender direitinho o que está acontecendo? Que o Zeca do PT, que é esse deputado que reclamou, né, pediu até o afastamento de Eloy Terena por apoiar a invasão de uma fazenda em Rio Brilhante, propriedade do presidente do PT local, José Raul das Neves Júnior. A fazenda do Inho, como ele é conhecido, tem cerca de 300 hectares e foi invadida por indígenas da etnia Guarani Kaiowá na semana passada. E aí o Zeca fala o seguinte, ó, abro aspas para ele. Por que ao longo dos 4 anos do governo Bolsonaro o Eloy se calou e não liderou nenhum movimento? Só agora se comporta como agitador dos povos indígenas. Fecho aspas para ele. A matéria ainda dá contas de que o Zeca ressaltou ser a favor da demarcação de terras indígenas, mas contrário à invasão sem ressarcimento. Eu também sou contrária à invasão sem ressarcimento. Aliás, eu sou contrária à invasão nenhuma. Eu sou a favor de invasão nenhuma, zero invasão. Porque, geralmente, o ressarcimento que se faz ao proprietário nunca se equipara ao valor das terras, né? E aí ele está dizendo que o agitador ele se calou durante o governo Bolsonaro, mas no governo de Lula está tendo problemas. Mas a gente tem aí esse detalhe de que a fazenda é de propriedade do dirigente do PT.
Ora, não é o PT que vive dizendo que vai dialogar com movimentos que invadem terra? Por que os Kaiowá não podem? Não é verdade? Então, a gente tem aí o MST de plano de fundo. O Partido Novo chegou a pedir abertura de processo criminal contra Edgar Preto. Quem é o cidadão? O cidadão, ele anda fazendo visita com Lula, se apresentando como presidente do CONAB, tá? Que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que foi quem deu essa notícia aqui, tá? Que a produção de arroz deve cair ao menor nível em 25 anos. Vamos voltar aqui. E aí, esse Preto aí, Edgar Preto, ele está acompanhando Luiz Inácio Lula da Silva em eventos do MTST, MST, se identificando como presidente da CONAB, e ele não tem nenhum cargo na CONAB, né? E aí o Marcel Van Hatten disse que, abro aspas para ele, isso é completamente descabido em uma república onde deve haver transparência sobre quem ocupa os cargos, fecho aspas. Ele citou aqui, inclusive, né, que esse petista, esse Edegard, é ligado ao movimento dos trabalhadores sem terra e está dando cartas lá na CONAB, mas não tem nenhum cargo oficial. Há algumas semanas, o ex-deputado integrou uma comitiva de ministros de Lula durante uma visita a assentamento do MST em Ulha Negra, no Rio Grande do Sul. Na ocasião, Preto foi ao local como presidente da CONAB, segundo Van Hatten. O atual diretor do órgão é Guilherme Ribeiro e nem sequer foi convidado para o evento. No início desse ano, Teixeira anunciou Preto como futuro presidente do órgão. Então, temos aí no mínimo, uma usurpação. Não menos importante, tem essa outra matéria aqui que eu pensei para vocês, que tem aí uma proposta de CPI para investigar o MST. Quais são as ligações, quais são os crimes, se as invasões são criminosas ou não, se cabem aqui algum tipo de diálogo ou não. São 3 propostas, tá? Não vou me deter muito aqui, não. Vamos em frente. Paralelamente a isso, vocês tiveram notícias lá do trabalho escravo, que não ficou muito bem elucidado, parece que é uma terceirizada, e aí parece que a terceirizada tem um passado não muito, né, republicano, e querem culpar e responsabilizar as fazendas, os produtores de vinho do Sul e tudo mais. Enquanto isso, paralelamente a tudo isso que eu comentei com vocês, a Benedita da Silva, ela fez uma visitinha a uma das lojas do MST e eu quero assistir com vocês. Vamos lá. Pessoal, eu estou aqui no Armazém do Campo. Eu vim conhecer a primeira loja do MST, inaugurada recentemente aqui em Brasília. Essa loja faz parte da rede Armazém do Campo, que conta com 25 lojas físicas e 39 pontos de comercialização. Então, vamos lá. São 25 lojas físicas já e 39 pontos de comercialização. Anotem esse detalhe para colocar em plano de fundo daqui a pouco. Localizados em vários estados do nosso país. Os alimentos são produzidos nos acampamentos, assentamentos e cooperativas do MST. Com certeza, esse é um espaço fantástico, extraordinário para comprar alimentos de qualidade, saudáveis e livres de agrotóxicos, além de fortalecermos a tão necessária reforma agrária em nosso país. Segurou aí? Olha só, a reforma agrária que o PT deseja passa pelo aumento, primeiro estabelecimento e depois pelo aumento de lojas e pontos de comercialização do MST por todo o Brasil. Anotaram? São 25 lojas e 39 pontos de comercialização, certo? Coloquem em pano de fundo. E eu quero relembrar a vocês uma matéria que eu abordei há alguns dias atrás a respeito da caderneta de alimentação de Cuba, que é muito parecida com o plano quinquenal, tá, da Rússia, da União Soviética, antiga União Soviética. Então, eu peguei aqui esse portal, latinoamerica21.com,
que fez essa matéria aqui, que a caderneta de racionamento cubana não garante direito à alimentação. Por quê, gente? Para quem não sabe, como que Cuba passou do capitalismo para a economia planificada? Exatamente como a União Soviética estabeleceu o plano quinquenal. E isso não acontece a não ser que o papai Estado, que o governo tenha pontos, lojas de comercialização que sejam de controle do Estado, tá? Então, aqui, olha, eu separei aqui. Peraí. Só um minutinho, por favor. Olha só, aqui, ó. O que está incluso nessa cesta que a caderneta de alimentação ou caderneta de racionamento defende, garante? Porque a caderneta de racionamento, até o nome diz, se é para racionar é porque tem alguém comendo demais. Então, aqui, o papai Estado vai definir o quanto cada pessoa tem que comer, que seja o suficiente para outras pessoas que não comem nada poderem comer também, e quem está comendo demais, coma de menos. Então, olha só, embora nem todas as pessoas informem receber os mesmos produtos, os mais comuns de se encontrar na caderneta são arroz, açúcar cristal, açúcar mascavo, grãos, usualmente ervilhas, café, espaguete, feijão, sal e fósforos. E em relação a proteínas, embora haja variações, referem-se a galinha, o peixe, mortadela, carne de soja e ovos. As crianças e os idosos têm uma dieta especial e recebem produtos adicionais. Se os produtos na cesta não forem suficientes para completar o mês, os cubanos podem ir, prestem atenção, às lojas em moeda nacional. Quem são essas lojas? De onde que veio essas lojas? Exatamente o mesmo formatinho que nós estamos conhecendo do MST, que agora produz alimentos em terras invadidas e vendem os alimentos em terras invadidas. As lojas em moeda nacional de Cuba vendem apenas vendiam, né? Apenas 1 ou 2 produtos. E claro que há longas filas para obtê-los. Vocês imaginem só, se o agro aqui no Brasil realmente for quebrado, o que vai ter autorização de funcionar? A produção do MST e as lojas e pontos de comercialização do MST. Vocês já imaginaram a população toda do Brasil se reunindo em frente às lojas do MST para comprar alimento, da cadernetinha de racionamento? Porque, afinal de contas, o governo de Bolsonaro destruiu o Brasil de um tanto que passou da produção de 312 milhões de toneladas de arroz para menos de 10 de um ano para o outro, porque foi Bolsonaro que destruiu tudo, tá? E esse pessoal todo do Brasil ter que se reunir em longas filas na frente das lojinhas do MST para comprar alimento, vão visualizando aí. Pode ser coisa da minha cabeça, mas nada toma o lugar desse meu raciocínio ultimamente. Bom, ficar na fila também não garantia que você seria capaz de ter os produtos que seria o básico do básico para uma alimentação, tá? E aí houveram mudanças e tal, e de acordo com o Observatório Cubano de Direitos Humanos, para 6 em cada 10 famílias, os alimentos da caderneta de racionamento só cobrem entre 5 e 10 dias. A caderneta que o papai Estado definiu, que era o básico que uma família precisava ter para passar o mês inteiro, só cobre de 5 a 10 dias. Além disso, segundo a matéria, 70% das famílias, isso foi em 2021, tá? 70% das famílias pesquisadas indicaram que houve escassez de alimentos básicos nos últimos 3 meses. Isso quer dizer que a caderneta de racionamento é insuficiente para atender às necessidades alimentares da população e as alternativas de abastecimento são insuficientes. O aspecto mais grave da situação é que 67% dos entrevistados classificam a alimentação familiar como deficiente, enquanto 38% dizem que tiveram de deixar de fazer alguma refeição por falta, tanto de dinheiro e de recursos. Paralelamente a isso, deixa eu mostrar para vocês os pedidos de seguro-desemprego, que começaram um ano com uma alta de 16%, segundo o R7. Tá? Foram registrados, em janeiro deste ano, 2023,
614.085 requerimentos ante 529.826 do mesmo mês no ano passado, gestão de Jair Messias Bolsonaro. No entanto, quando você pesquisa desemprego no Google, quais são as matérias primeiras que você visualiza? Queda de investimentos, menos crédito e desemprego. IBGE mostra estados com pleno emprego e Nordeste tendo maior desemprego. Aqui, o Estadão, estados brasileiros têm vaga de emprego sobrando e disputam trabalhadores. J+, desemprego em Santa Catarina cai para 3,2%. Ué, mas se os estados brasileiros têm vagas de emprego sobrando e disputam trabalhadores, como diz o Estadão, por que os pedidos de seguro-desemprego começaram em alta comparados ao mesmo mês do ano passado? Então, você vê aí que, além da mídia não dar a devida importância a isso aqui, ó, produção ficar abaixo de 10 milhões de toneladas, realmente eu reitero a vocês, façam as suas preparações, façam os seus armazenamentos. Já já eu vou gravar um vídeo aqui para vocês, tá? Eu vou deixar, acho que para amanhã de manhã, tá? Para que vocês comecem a raciocinar como que vocês podem quebrar essa bagaça aí que vai assolar o Brasil inteiro. Agora você entendeu por que se manteve durante tanto tempo e ainda fomentaram-se a existência do MST para que as lojinhas do MST façam o papel das lojas que vendem com dinheiro nacional de Cuba e implementarem os centros de distribuição e comercialização da economia planificada de Stalin. Sejam bem-vindos a esse novo mundo. Ele ama cada um de nós. Apoie nosso canal financeiramente, se você admira o que a gente faz aqui, se você deseja e pode, o Pix está aqui, qualquer valor é muito bem-vindo. Antes de ir embora, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho, porque nós estamos de volta com força e com vontade. Conto com você. Espalhe essa notícia e deixa aqui nos comentários o que você acha.